A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, muitos que eu conheço e muitos não, mas é um prazer muito grande estarmos juntos na Conferência Missionária Global Online 2020 da Jami. A Jami já faz algum tempo, eu não vou dizer por uma indelicadeza, mas deixa que a minha barba branca fale por esse tempo. E é um prazer grande, mais uma vez repito, estarmos juntos em várias realmente conferências com aquilo que nos desafia sempre a pensar a nossa contemporaneidade com temas. E temas dentro da missão é sempre, né? Esse é o nosso tema contínuo, mas dentre ele várias outras questões que nos propõem sempre a reflexões. E no nosso contexto aqui hoje, na nossa conferência hoje, nós vamos tratar sobre a saúde mental e emocional em tempos de missões. E acho que vocês devem ter achado estranho, porque geralmente vocês têm escutado muito em tempo de pandemia, e não em tempo de missões, né? O que o contexto da missão nos traz como desafio às nossas questões psíquicas, emocionais, mental. E vamos tratar disso buscando um texto que acho que Paulo é um apóstolo, o apóstolo que escreve as cartas, que direciona a igreja, com vertentes e posições que nos faz refletir muito sobre a nossa humanidade, sobre a forma que nós pensamos ser, e não é diferente isso em missões. Aliás, Paulo é a primeira representação após Cristo em missões, e o que ele traz para nós dentro de uma condição de pensar esse ser humano, essa representação que a gente faz em uma diversidade de situações, e essa nossa hoje, como é que nós enfrentamos uma complexidade dentro de uma situação mundial que não pensávamos, que a gente não tinha ideia que isso iria acontecer de alguma forma. Então nos pega assim de uma maneira bem inusitada, perplexos. Então cada um de uma forma ou outra está sendo afetado e sofrendo de uma forma esse momento, e particularmente hoje nós vamos pensar isso dentro de missões. Eu queria refletir com vocês no texto de 2 Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, a Tito, sobre um aspecto muito próprio, e eu digo que essa carta é muito intimista, porque Paulo descreve de uma maneira muito própria os seus sentimentos, pensamentos, sensações, aquilo que ele vive naquele momento na igreja, né? No contexto de igreja que ele vivia e no contexto da missão. E Paulo ele tem uma liberdade muito grande de fazer uma descrição sobre o que ele pensa, sente e age, e que nos leva a pensar quais são as prerrogativas que a gente tem para pensar a nossa saúde psíquica. Então nós vamos tratar da saúde mental e emocional a partir de uma perspectiva bíblica, que é nossa, né, da carta de Paulo aos Coríntios. E nesta carta o apóstolo ele nos convida, né, a uma condição que eu vou chamar de direção. É isso que a gente chama dentro do aspecto clínico, quando a gente está falando de um tratamento, uma direção ao tratamento. Que direção é essa? É um termo usado para a gente pensar em forma de uma condução, né? A gente chama de um prognóstico. Isso na área médica é bem apropriado, ou seja, como eu vou tratar de uma doença a partir da informação ou da condição que aquela pessoa tem de uma enfermidade. Então a gente chama isso de uma direção, né? E eu acho que Paulo ali tem um intento muito grande, não só de descrever a situação que ele vive, mas dele colocar ali que direção que ele nos traz a partir de uma perspectiva de Cristo, única, exclusiva, para pensarmos o cerne, ou a condição, ou a natureza da nossa saúde mental. Agora, o que é uma saúde mental e emocional? É uma pergunta que todos vocês fazem, a gente faz, né? Sobre qualquer condição, natureza, objeto, situação vivida. O que é isso? Do que se trata isso? Aí eu queria pensar com vocês de uma maneira inversa. Em vez da gente pensar o que é, o que não seria. Ou seja, o inverso de uma saúde é justamente uma doença. A palavra é meio pesada, né? Meio pesada. Doença.
né, um mal-estar. E a gente vai pensar que seja mais fácil a gente pensar o inverso disso. Ou o que é uma saúde mental que nos causa um grande mal-estar, né? Aquilo que é o inverso da saúde psíquica é justamente um mal-estar, um sofrimento. Um sofrimento. No aspecto físico, né, a doença é caracterizada por um mal-estar, por um sofrimento. Um sofrimento de dor, um sofrimento de um transtorno orgânico, de uma víscera, de um músculo, enfim. Então a gente vai pensar sempre que a associação da doença ela é um estado de sofrimento que o sujeito passa. E a saúde mental seria uma forma de atenuar, ou seja, de apaziguar ou retirar esse nível de sofrimento que o sujeito está. Né? Então isso é tudo que a gente pensa como uma terapêutica, né? Como um tratamento, ou como eu falei aqui, como uma direção dada a alguém. Né? Como alguém pode se orientar dentro de um quadro de sofrimento e buscar aí uma condição equilibrada, ou de bem-estar, ou de uma saúde psíquica e emocional. Se a gente pensar num aspecto mais pragmático, assim, o que seria a ausência de uma saúde mental é nossa insuficiência, é a minha insuficiência de lidar com o sofrimento. Né? Eu não sei lidar com o meu sofrimento, eu não tenho uma direção para lidar com ele, eu não tenho um prognóstico, eu não tenho um tratamento para lidar. Imagina que sofrimento mais difícil, e talvez seja isso que a gente vive nesse momento. Um vírus sobre o qual nós não temos vacina, um vírus que nós não temos tratamento, né? E que ele não nos traz uma ordem muito clara sobre quem teria condição de resisti-lo ou não. E aí vem o sofrimento final da morte, ou um sofrimento de internação. Então, não há a saída. O sofrimento não seria a doença em si, mas a ausência de um tratamento, a ausência de uma direção, a ausência de um prognóstico que a gente diz em relação a isso. Então, é nessa proposta que eu quero realmente pensar que o sofrimento nos acarreta grandes cargas de tensão. Essa é a condição da nossa vida psíquica. Nós sofremos a partir do sofrimento dado a nós, uma carga de tensão contínua, insistente. E essas cargas de tensões que nos levam a desequilíbrios ou transtornos mentais, como depressão, quadros fóbicos, ansiedades generalizadas, pânico, o somatoforme, a sensação no corpo de doença. Então todas essas tensões, né, ou todas essas formas de representação que a nossa vida mental tem, é porque ela não sabe lidar, ou ela não achou uma direção em relação ao nível de sofrimento que nós vivemos. E nesse momento, claro, né, nós temos uma visão, talvez não muito clara, mas bem direcionada a quais os fatores que nos geram esse sofrimento. O grande deles é todo esse fator de uma pandemia, né, que vem assolando, né, não só o aspecto de uma vigilância sanitária, ou seja, a nossa saúde física, mas nos afeta em vários outros contextos, seja pelo isolamento social, pela questão econômica, né, pela insegurança existencial, ou seja, de existir, um medo de uma morte, um medo de isso afetar alguém a quem nós amamos. Então isso tudo vem de uma maneira muito pesada, e que a gente vai entender isso como uma carga de tensão à vida psíquica, e que de uma certa forma isso nos traz a uma configuração daquilo que a gente vai pensar, que é uma ausência da saúde mental, ou seja, um transtorno, né? Um transtorno mental. Então, o contrário, né? Seria mais fácil a gente pensar, para a partir de agora a gente pensar o que é a saúde mental, ou como a gente pode pensar uma manutenção, né? Ou a gente pode pensar um equilíbrio da saúde mental num tempo que nos desafia, num tempo que a carga de sofrimento, angústia, né, ela é própria e é dada e afeta a todos de maneira diferente, graus ou, né, em situações bem diversas, mas eu creio que nesse tempo ninguém é imune.
né, a um nível de sofrimento pelo que está vivendo o mundo e a situação sua que é afetada. É nesse contexto que a gente tem que pensar como trabalhar e manter uma manutenção, né, um equilíbrio, um trabalho, um exercício, uma reflexão, né, que nos é dado a partir dessa condição frente ao sofrimento, como a gente pode fazer aí um equilíbrio sobre a nossa saúde psíquica. Aí eu quero pensar com vocês 3 condições, teria várias outras formas a gente pensar isso, mas nós vamos ser sucinto aqui para a gente pensar 3 condições ou 3 direções, como eu coloquei, para a gente pensar a estabilidade, ou palavra meio cara, né? Não uma estabilidade, mas uma manutenção. Eu acho que a palavra de manter, né? Ela é mais viva, dinâmica, a gente mantém a nossa saúde, a gente não estabelece em saúde o tempo inteiro. E eu quero pensar isso sempre com pano de fundo a carta de Paulo, que ele direciona aos Coríntios. Eu quero tomar a liberdade, com um tempo eu gostaria que você lesse principalmente o primeiro capítulo, né, quando Paulo começa a descrever sobre o sofrimento, sobre a relação que ele tem com o sofrimento. E Paulo é bem concreto em relação a isso. Um sofrimento em vários níveis, né, em várias situações, seja elas sociais, abandono. E tem sofrimentos ali que Paulo ele não descreve, né? Paulo não é aberto, ele só fala, olha, me veio tamanha aflição, né? Quando eu transitei ali na Ásia, né? Que ele fala um desespero, uma condição fóbica mesmo, uma reação psíquica bem severa, né? Então Paulo ele tem uma liberdade de nos trazer uma situação humana, né? Em que ele viveu muito complexa. E todo o tempo ele vai parafraseando, né? Que direção que ele toma em relação a isso. Mas eu quero fazer uma referência ao verso 12, né? Porque ele vai, parece-me ali que ele faz um fechamentozinho muito interessante, que ele vai dizer assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. Olha que interessante. Quando ele está colocando aqui, não com sabedoria carnal, né? Não é uma condição profana, nem nada disso, não. Né? Ele está falando assim, olha, uma coisa mais reflexiva, não com uma sabedoria boba, que toma decisão, assim, faz, ele fala, não, uma coisa muito pautada. Mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Quero traduzir esse verso de Paulo dizendo assim, primeiro tenho consciência que reflete, consciência que está junto com o outro, consciência que pensa as coisas que acontecem, né? E a glória é essa, que Deus está nos contemplando constantemente nas relações e nas condições que a gente se estabelece a partir de um princípio, né? A partir de um norte, a partir de uma direção que a gente toma em uma situação vivida. Ok? Aí eu quero pensar 3 direções que a gente pode pensar sobre a saúde mental e psíquica em tempos de missões. A primeira delas que eu quero pôr é que a saúde mental é sustentada pelos pilares de valores e crenças que a gente faz daquilo que eu penso em essência do meu eu. Aquilo que eu penso de mim, o que eu penso de mim? São sentimentos de base afetiva. Eu não penso de mim coisa aleatória que não esteja na minha história, que não esteja numa compreensão daquilo que eu vivi, que eu senti, que eu compreendi, né? E é esse ponto que Paulo traz, qual? Né? Cristo não é alheio à nossa história, Cristo não é alheio aos sentimentos e experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida. Se você não tem um Cristo que não referencia você dentro de uma perspectiva da existência, porque você ainda não o experimentou. Por isso que é experiência. Por isso que é um fato, no momento que eu experiencio um sabor de alguma coisa, de uma comida, essa experiência sempre vai estar em mim. Né? Todas as vezes que eu voltar àquele restaurante, ou aquela comida, ou aquela situação vivida, aquelas sensações elas me configuram como uma crença do que eu já experienciei. Eu sei o sabor, eu sei o prazer que aquilo tem. Isso eu estou chamando de uma crença.
de um valor. Pode ser uma coisa tão simples assim, memória daquilo que eu já comi, vivi, né? Mas tem memórias e sentimentos mais profundos, e é isso que eu quero trazer como uma sensação sobre o que Paulo traz ali, o que é o exercício da missão. Que crença é que você tem, né? Que reflexão é que você tem sobre as sensações e sentimentos e pensamentos, né, de uma missão, de um lugar que você ocupa, de uma experiência que você já teve com Deus, porque essas reflexões elas são basilares em tempo de crise, em tempo de um sofrimento. Aquilo que eu creio de mim, aquilo que meus pensamentos me dão vozes, me referenciam sobre mim, é o que me sustenta dentro de uma condição vivida. Então, se eu tenho dúvidas, se ainda sou avassalado, e olha aqui na crise, a crise é isso, crise é dúvida. Crise é quando o sofrimento abre uma mescla, né, que a gente vai dizer aí, de uma tensão muito alta. Por isso que a dúvida e o receio do que eu sou é desembocado numa situação de medo, depressão, de ansiedade, de um pânico, né, porque é uma desconfiguração do que a gente chama de um eu sou. Né? Ou pelo menos aquilo que eu penso que eu sou, que eu sinto que eu sou. E essa é uma relação que Paulo traz na carta dele sempre, né? De uma confiança que ele tem na identidade de quem ele é. A manutenção da saúde psíquica, ela é um retorno a uma crença daquilo que eu sou. Né? Eu não estou falando que isso seja fácil, que isso seja uma reflexão simples, mas isso é uma reflexão possível, né? E dada numa ordem que Paulo chama aqui como uma direção. Saiba quem você é dentro daquela condição, quem te chamou, quem te sustenta. Eleva os meus olhos para os montes, quem me virá o socorro? É uma metáfora que Davi diz assim, que ele está colocando a mão lá na alma dele, dizendo o quê? O mundo é difícil, viver é terrível. Mas eu elevo os olhos de onde eu tenho que fazer uma reflexão a mais. O meu socorro vem de uma reflexão, vem de uma crença, vem de uma experiência que eu trago, muitas vezes intraduzível, muitas vezes sem palavras. Mas esse é o primeiro ponto de uma direção, né? A manutenção de uma vida emocional e mental, ela precisa de uma reflexão, de um aprofundamento, de um retorno sobre as crenças, daquilo que você pensa sobre você. A segunda questão, que a saúde mental é relacional, ela não é só, ela não está em mim, eu não penso, eu não faço um exercício de yoga e eu tenho um entendimento de quem eu seja, que eu vou ser, não. O exercício da vida mental, ela é feita com o outro, eu ando com alguém, eu confidencio com alguém, o outro traz críticas sobre mim, o outro me aponta, o outro me fala. E crítica aqui, gente, não é no sentido só pejorativo, não. Crítica mesmo porque o que eu penso e sinto, às vezes não está no molde do que deveria ser. Né? Nos dias de angústia, mais narcisismo eu tenho, mas eu acho que eu tenho a verdade sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso. Né? Então, no tempo da crise, no tempo da tensão, mais eu coloco que eu sou determinante sobre o que eu penso. E a vida é assim, e a saga é assim. E o outro me entra numa relação de diálogo, de crítica, justamente para me tirar. Que nem tudo que eu penso, nem tudo que eu sinto, nem tudo que eu determino sobre mim naquele momento vivido de sofrimento, não quer dizer que seja verdadeiro. Por isso que o outro é crítico em relação a mim. E Paulo é relacional. Paulo traz o outro, Paulo traz Tito, Paulo traz... Aqui, claro que é uma carta, né? Mas eu penso que é uma carta de diálogo. Tito escreveu para Paulo e Paulo está ali fazendo reflexões. Então a saúde mental se pauta quando eu trago o outro para fazer uma crítica sobre o que eu sinto. E eu vejo que é muita resistência, nós temos muita resistência, principalmente no momento da crise ou da tensão, da gente abrir ou estabelecer um lugar, um espaço ao outro para entrar em nossa condição, para nos remodelar aquilo que eu penso e sinto como uma condição de ser. A terceira direção que eu quero pôr é a saúde mental, é fundamental a questão da funcionalidade. Eu funcionar, a palavra é essa mesma, funcionalidade, é funcional, é uma função. Como é que eu faço as coisas? É necessário um senso de organização e orientação nas atividades que eu exerço em mim, no meu tempo vivido. É muito natural, né, que num tempo de sofrimento e crise eu desorganize o patamar
das minhas atividades, e a minha vida mental ela é feita em funções, em organização de atividades mesmo. Eu quero pensar aqui, dentro dessa funcionalidade, mais três. Mas não, dentro desse item, qual? Uma funcionalidade na organização orgânica do corpo, função corporal. Então, assim, num tempo, né, de um sofrimento, a gente tende a relaxar ou desconsiderar uma organização desse corpo. Um corpo que tem hora para levantar, um corpo que se veste, que se banha, que alimenta, que faz exercício, um corpo que se cuida. Então, é muito natural que a gente desconsidere as condições desse físico, e nós somos seres psicofísicos. Aquilo que afeta o nosso corpo afeta o nosso psiquismo, e aquilo que afeta o nosso psico afeta o nosso corpo. Se eu descuidar desse corpo numa orientação das atividades dele, né, a minha vida psíquica ela perde uma condição de organização no tempo de sofrimento vivido. Depois tem uma função das atividades que eu exerço dentro do tempo e espaço. Nós somos seres de tempo e espaço. Nós não vivemos em outra esfera que não seja um tempo de alguma coisa e um espaço para se fazer alguma coisa. Então eu tenho horas e tem espaço para eu fazer as coisas. Então, desde a organização da minha casa, né, a organização de atividades que eu faço. Grande parte do nosso estresse, ele faz uma circulação dentro desse aspecto das minhas atividades. É o estresse de uma atividade que você tem que fazer, protela, dorme, não faz. Isso vai criando um embondo, como diz os mineiros aqui, né? Cria um embondo. A condição de descarrilhar um estresse, a gente vai ver que grande parte da saúde psíquica, ela cria uma desordem, né? Ou ela se estabelece como um aspecto adoecido, por uma disfunção nas atividades que o sujeito tem em tempo e espaço. Então, o que você faz? Aí é uma direção para cada um. Qual é o seu mundo? Quais são as suas atividades? Que grau de responsabilidade você tem com cada uma delas? Se é aquela preguiça, aquela coisa assim, quase arrastada, existencial que a gente tem de fazer alguma coisa? É um relatório, é uma carta, é tanta coisa que nós temos assim. Você fala, não deixe isso cair num plano, né, do descontínuo, da desorganização. É um esforço, é uma direção, né? É uma forma da gente puxar, e nós nos organizamos nas atividades postas da sua casa, trabalho, né, das atividades do corpo, como eu coloquei. E a terceira delas é a função social, né? A função social ela é ampla. A função social é desde uma troca social mesmo, né? Mesmo o que quer dizer com isso? Aquilo que você já faz, igreja, grupos, dar aula, aula de costura, grupo das mulheres, essas funções sociais que a gente tem. Nós temos uma forma de querer descaracterizar isso. Nós somos seres biopsicossocial. O que quer dizer isso? Nomão, né? Seres que pensamos e psíquico, por isso, orgânicos e que estamos no mundo social. Que mundo social é esse? As atividades sociais. Desde quando a gente pensa a nossa responsabilidade, eu sou responsável a partir das minhas atividades sociais. Eu não teria como ter uma responsabilidade ou um senso de responsabilidade que não fosse por uma atividade social. Concorda? Pensa nisso. Eu não consigo muitas vezes pensar que eu sou responsável em uma atividade orientada só a mim, né? Eu escovar dente e achar que eu sou responsável. Grande parte do meu senso de responsabilidade é quando eu tenho isso dentro de uma condição social, com amigo, igreja, grupo, escola, enfim, né? E depois também o grupo social me traz aquilo que é imprescindível para a vida psíquica. O quê? Aquilo que a gente chama de lazer, prazer, o riso, a brincadeira. Aí eu tenho falado muito para os meus clientes nesse tempo a questão do espaço bobeira. Espaço bobeira mesmo, espaço do riso, sabe aquela conversa tola, aquela conversa boba, aquele grupo de amigos que você conversa e fala as coisas mais ordinárias, que fica ali, não é gravado, mas que tem um efeito psíquico assim, importantíssimo, né? É um efeito que a gente chama de uma transposição.
E Paulo faz muito isso. Não a carta que ele faz aos Coríntios, mas que ele faz a Timóteo. Me traz livro, vem para cá, bate papo comigo, vamos rir, né? Me traz aquela capa. Então Paulo tem um aspecto que ele nos direciona muito a essa condição da vida psíquica, que ela não é presa em uma formalidade da vida sempre contínua, uma coisa linear para sempre, um peso. Não, Paulo ele traz essa dinâmica da vida psíquica muito bela, muito clara, muito solta, né? Ora uma seriedade, ora a responsabilidade que uma direção das funções nos cobram, mas também ora uma condição, né, do brincar, do lúdico mesmo, do riso, né? E isso é imprescindível para a vida psíquica. Mas aí o que a gente poderia pensar do que Paulo nos traz sobre a carta aos Coríntios como uma direção que eu coloquei sobre a saúde mental e sobre a saúde emocional em tempo de missões. Percebe que Paulo não coloca uma rivalidade entre sofrimento e vida psíquica? Seria muito fácil, claro, eu pensar que uma boa saúde psíquica é eliminar, retirar toda forma de sofrimento. E não é. Esse é o engodo que a gente tem, muitas vezes, em achar que nós, em uma condição de assistir alguém em crise, a gente queria apagar todo o sofrimento que o mundo ou que a situação traz a ela. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, e muito menos também isso que uma clínica psicológica traz, ou médica, ou em qualquer outra instância. Não há um paralelo, assim, não há uma rivalidade entre o adoecimento e o sofrimento. O que Paulo nos traz, eu gostaria de colocar para vocês como um estado de uma atitude, como um estado de postura. Postura. Que postura você vai ter diante desse tempo? Que postura você tem diante do seu sofrimento? Essas posturas, talvez sejam essas 3 direções que eu refleti aqui com vocês. Uma direção funcional, relacional, e a mais profunda, uma relação de reflexão que eu faço sobre as crenças e valores que eu trago diante de mim. É isso que Paulo traz no caminho que ele está se direcionando, ou no momento que ele escreve aquela carta a Tito, né? Ele traz essas 3 posturas, a meu ver. Uma postura de quem funciona, uma postura de quem traz uma condição de que está agindo no mundo, uma postura de quem relaciona, uma postura de quem tem todo um efeito de usar a estrutura do outro, da igreja, de todas as condições relacionais que ele tinha naquele tempo, e uma postura profunda, reflexiva de quem é Cristo na vida dele, de quem ele é a partir da imagem de Cristo. E isso não quer dizer que nós temos que lutar contra o sofrimento, que nós temos que mudar o mundo ou a condição existencial, até porque eu acho que uma das experiências mais clássicas e belas de Paulo é quando ele se dá conta dessa natureza humana e ele fala assim, mentira, se possível, né? Se seria possível, tira de mim essa natureza perversa, pecaminosa que relaciona com o sofrimento o tempo inteiro. E ele dá o nome disso de um espinho na carne. É um sofrimento. O que é um espinho na carne? Eu acho que é uma metáfora mais bela e clássica sobre o que é sofrer. Alguém já teve um espinho? Alguém já furou num pé de laranjeira? Recentemente eu me furei lá num pé de limão e os espinhos entraram, né? E o negócio parece que inflamou. Ai, que espinho na carne. Ou seja, toda hora aquilo é insistente, aquilo é intermitente, te lembra o tempo inteiro que fere e sofre. Né? Então é uma metáfora muito bela que Paulo tem assim, de falar, sabe o que é o sofrimento? É igual um espinho na carne, é igual uma coisa que meu sistema nervoso fica lendo o tempo inteiro e fazendo um sofrimento. E ele diz como me relacionar com isso, e Paulo chama isso a uma postura, um estado, atitude que preciso ter, reavaliando e alinhando. Talvez seja o texto que eu tenho. Eu me reavalio e me realinho, realinhar aquilo que penso e sinto ser diante de uma situação vivida. Aquilo que eu penso ser de mim
diante de uma situação vivida. Aí eu termino com Paulo dizendo, em Cristo, Cristo é o todo. Ele é a condição máxima, minha segurança total de pensar que é possível ter uma saúde mental e emocional em tempo de pandemia, ou em tempo de missões e pandemia, ou em tempo de pandemia e missões. Meu amigo, a nossa garantia sempre, né? Nós temos técnicas, nós temos toda uma condição humana, que eu gosto, sou profissional, muito teórico muitas vezes, muito acadêmico, sou muito científico, gosto, mas eu nunca vou deixar de colocar como a primazia, como a supremacia total de uma existência humana, que é a condição de uma saúde mental e psíquica em situação, seja ela qual for, que enfrentamos no mundo. Então todo direcionamento, toda proposta, toda forma de pensar uma organização mental, o princípio e a perspectiva dela, a partir de um ponto de uma reflexão profunda daquilo que somos, daquilo que atuamos no mundo, só é possível, só é condizente em uma realização da pessoa de Cristo. É isso que Paulo está falando lá naquela carta. É isso que Paulo ele faz um sustento e uma condição sobre quem ele é, sobre o que ele desenvolveu, sobre a sua biografia, que não é dele, está nele, mas, acima de tudo, na persona ou na pessoa de Cristo, atuando em todos os sentidos da vida psíquica de Paulo, seja na função relacional, seja na função funcional, de funcionar desde o seu organismo até as atividades, quanto também na função mais reflexiva, essa do seu pertencimento em quem você é e naquilo que você faz. Isso só se torna possível na imagem de Cristo. Uma boa conferência para todos vocês. Que o amor e a graça de Deus possa transbordar e levar-nos a um tempo de, embora de transtornos e de sofrimentos na relação que a gente faz com o mundo, de um aprofundamento e de uma condição de compreensão, porque a paz dele excede toda forma que a gente entende quem somos e o que fazemos aqui. É só na paz de Cristo que eu despeço de todos vocês, que nos dá uma condição única e perfeita de sermos equilibrados naquilo que a gente faz. Missões.